Olá queridos, tudo bem com vocês? Você está com a Marta Pinto no Cristão Bem Resolvido e nós vamos falar sobre a arte de comunicar. É importante falarmos sobre este tema aqui na plataforma, sendo que esta é uma plataforma social de um dos maiores meios de comunicação social a nível mundial, que é o YouTube. Então hoje nós vamos falar sim sobre comunicação e eu vou expor literalmente também a questão espiritual. E vou citar o exemplo, como eu já tinha falado num vídeo anterior, eu disse que ia falar sobre a comunicação de Adão e Eva, de como realmente o diabo utilizou uma brecha, conseguiu abrir um portão para realmente entrar e tomar posse do mundo, ok? Então nós vamos falar hoje aqui um pouquinho acerca da área da arte da comunicação. Queridos, a comunicação ela tem um significado, tá bom? Eu vou dizer aqui. Eu gosto sempre de trazer aqui o significado das palavras, é muito importante. O que é a comunicação? Ok? Através da comunicação significa partilhar, participar algo, tornar comum. Através da comunicação, seres humanos e até mesmo animais partilham diferentes informações entre si. A comunicação não se baseia só no ser humano, os animais também se comunicam. E tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. Desde o princípio dos tempos, a comunicação sempre foi de importância vital, tendo uma ferramenta de integração, instrução, de troca mútua e desenvolvimento. O processo de comunicação consiste na transmissão de informação entre o emissor, que é aquele que transmite a informação, e o receptor, que é aquele que recebe a informação, ok? O emissor, ele transmite um código e o receptor, ele descodifica, ele interpreta uma determinada mensagem. Então é aí que eu quero chegar. Nós somos o quê? Lá estou eu aqui com a caneta, não é? Eu gosto muito de usar a caneta e até vou escrever aqui, porque eu gosto muito de estudar, queridos. Glória a Deus. Então o que é que nós somos? Aquele que comunica, nós somos o quê? Emissores. Temos a função de fazer chegar uma mensagem codificada. O emissor, ele pode literalmente se comunicar de várias formas. Existem várias formas de comunicação. E eu quero falar aqui um pouquinho acerca das mesmas, ok? Uma das maiores formas de comunicação está, literalmente, ou a melhor linguagem de comunicar, está relacionada com a expressão, a maneira e a voz, ok? Portanto, a expressão é como falamos, a maneira nem branda, nem demasiado áspera e agressiva, e a voz, educar o tom de voz. Então, nós temos aqui existem várias formas de comunicação. A nossa linguagem, ela pode ser verbal, pode ser por escrito, pode ser por imagem, pode ser oral, pode ser de várias maneiras. Porém, o emissor, ele tem por objetivo de transmitir alguma informação, nós chamamos na área da comunicação codificada. E o receptor é aquele que tem por intermédio de descodificar essa informação. Estão a entender mais ou menos aqui a lógica? Ok? É muito importante nós entendermos isto. É muito importante entendermos porque muitas das vezes a transmissão da informação entre o emissor e o receptor, que descodifica, o que é que isso significa? Ele interpreta a determinada mensagem. Então vamos lá. Se a mensagem é codificada num sistema de sinais definidos, em que pode ser gestos, sons e até mesmo a nossa língua, ok? E se a pessoa não tem a capacidade, não tem a arte de comunicar, que é o básico dos básicos do ser humano, até os animais precisam disso, não é assim? Então, a minha pergunta é, que tipo
você é. Para nós analisarmos aquilo que nos é transmitido. Eu vou falar uma coisa e você vai desqualificar aquilo que eu vou falar. Isso é uma arte. Você precisa de entender aquilo que é transmitido da boca para fora. E aí é que está o perigo. O receptor, que não tem a capacidade de desqualificar a mensagem que foi passada, ao qual pode criar muitos conflitos, e isso agora poderíamos falar de conflitos na área familiar, na área profissional, dentro de uma palestra, até mesmo num culto de uma igreja, até mesmo no nosso relacionamento com Deus. Tem muitas pessoas que se comunicam com Deus através da comunicação com Deus. É o quê? Várias formas. Deus, o Espírito Santo, fala contigo de várias maneiras. Cabe a você, receptor. Ele é único, ele não tem defeitos. Então, ele vai emitir a informação na tua vida. Ele vai se comunicar de forma perfeita. Que tipo de receptor você tem sido? Que vozes você tem ouvido? Porque no meio da comunicação existem muitos ruídos. Também se estuda isso na arte de comunicar. Ruídos. Muitos ruídos. Muitos ruídos. Você precisa entender que o receptor, para entender aquilo que eu vou emitir, Deus vai emitir à tua vida, ou seja, vai te informar, vai te dizer, você precisa de estar com a sua mente sã, limpa, você precisa ser uma pessoa bem resolvida para entender aquilo que te é passado. Se você não conseguir fazer sozinho, você precisa de ajuda. Isso é muito importante falarmos aqui. E tudo começou desde Gênesis 3. Nós tivemos um problema de comunicação e foi por aí. Foi por aí que tudo começou. Eu vou-vos mostrar e vou-vos provar, literalmente, que foi justamente por conta de uma comunicação que Satanás, literalmente, conseguiu aquilo que ele queria. Os ruídos que estão à sua volta no mundo espiritual, poderíamos falar aqui na área empresarial, em outras áreas, mas estou a falar aqui na área espiritual, ok? Ruídos são aquilo que você ingere. Quanto mais você se ingere de coisas que estão à sua volta, mais difícil você vai ouvir aquilo que é emitido. Então, o receptor, ele tem que ter a necessidade ele tem que estar literalmente lúcido. Ele tem que ter uma intimidade com Deus muito grande para que quando recebe a informação, quando Deus dá a informação, ter um ouvido bem apurado. Os ruídos não podem atrapalhar a sua audição, aquilo que você vai receber de Deus, para você desqualificar e entender o que Deus tem para dizer na tua vida. Gênesis 3, sem mais rodeios. Vamos lá. Aconteceu aqui exatamente a mesma coisa com a Eva. Eu vou-te mostrar biblicamente que houve um problema de comunicação. E nós vamos analisar isto aqui, porque já tinha sido, literalmente, já tinha falado que iríamos estudar acerca disso. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus te disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ela começa com uma pergunta. E a mulher à serpente responde: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morreis. Só que a questão aqui, morrer
moreis, estava-se a referir a uma morte quê? Espiritual. Então, o que é que a serpente foi fazer? A serpente astuta, do jeito que é, não mentiu. A palavra do Senhor diz que a serpente, o diabo, é enganador, é o pai da mentira. Sim, o diabo é o pai da mentira. Mas a serpente usou as mesmas palavras e disse assim, respondeu justamente assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, não, a serpente disse à mulher, certamente, ela disse assim, presta atenção, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrereis. Aí o que é que a serpente diz? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, e sereis como Deus. Então aqui está o problema. O diabo caiu do céu porque ele quis ser como Deus. Ele estava ao derredor de Adão e Eva para entrar uma brecha e fazer dali uma morada para poder fazer a festa, como a gente diz. E produzir neles a curiosidade que ele... E você se reparar, a natureza humana é assim mesmo. Isso é chamada natureza pecaminosa. Nós queremos ser, somos seres, nós vivemos constantemente a querer descobrir coisas, querer descobrir tudo aquilo que Deus criou, o porquê e os mas, e querer inclusive ser. Tem muitas pessoas que querem ser como Deus. Verdade ou mentira? Tem muitas pessoas que querem até ser mais do que Deus. Isso chama-se a natureza pecaminosa penetrada desde muito antes da queda de Lúcifer. Ele caiu por conta dessa maldição. Então nós carregamos connosco uma maldição. E essa maldição começou literalmente a partir do momento em que Eva cedeu e se apercebeu. Lá dentro existia um sentimento de curiosidade. E Marta, mas acho que o ser humano ser curioso é pecado? Não. Ser curioso não é pecado. Mas aquilo que a serpente falou ali foi literalmente assim. Certamente não morrereis. Porque Deus sabe. Deus sabe. Ela fofocou. Ela assim, você não vai morrer, sabe por quê? Deus sabe que no dia em que você comer, os teus olhos vão se abrir e você vai ter o mesmo conhecimento que eu. Ora, isso para Eva foi muito interessante. E vão ainda mais, vão saber o que é o bem e o mal. A Eva sabia lá o que era isso? Eu imagino, bem e mal, isso existe, serpente. Então a Eva, ela recebeu aquilo muito bem. Mas o emissor, a serpente, enganou Eva. Enganou com a verdade. Porque a serpente não mentiu. A serpente falou. Veja bem, olha que a serpente não mentiu. E disse à mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, ordenou Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morreis. Então Deus ali não especificou, não tinha interesse em especificar que morte era, da mesma maneira que porque ele queria proteger Adão e Eva. Porque ele sabia que Satanás estava ao derredor deles. Então, a mesma coisa que nós temos um filho e dizemos assim, ei, não coma aquele bombom ali. Podes comer todos os bombons, mas aquele ali você é alérgico. Você não pode comer esse bombom. Você quer proteger o teu filho. O bombom não é bom? É, mas vai lhe fazer mal. Então foi a mesma coisa. Foi mais ou menos uma simulação para entendermos que aquilo que Deus queria era proteger Adão e Eva. Infelizmente, muito antes do mundo, de terra ser formada, não é? Muito antes do verbo se fazer carne, o que é que aconteceu? O diabo caiu. Caiu porquê? Porque ele quis se igualar ou ser superior a Deus. E ele caiu e trouxe com ele muitas coisas, inclusive essa curiosidade
venenosa que estava dentro de Adão e Eva e Deus sabia. E portanto, o que aconteceu foi que o próprio Satanás, ele usou até a verdade. Porque ele falou ali, ele disse assim, veja como a serpente é astuta. Veja como a serpente é astuta. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Certamente, e é mentira, não foi mentira, certamente não morrereis e não morreu. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Upa, quando a Eva ouviu isso, meu Deus do céu. Foi uma receptora que entendeu, que descodificou aquilo tudo ali. A sério? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Ao fim e ao cabo, a Eva já andava a ver essa árvore há muito tempo. O diabo trabalha através do pensamento. O diabo seduziu a Eva para se aproximar daquela árvore. Se Eva não tivesse se aproximado daquela árvore, talvez não tivesse acontecido isto, mas o diabo já estava ao derredor da Eva. A Eva não se deixou influenciar pela aparência, ela se deixou influenciar pelo aquilo que o diabo falou para ela. Nós mulheres nos deixamos influenciar por aquilo que ouvimos. Os homens geralmente se deixam influenciar por aquilo que veem. Homens são diferentes de mulheres. Mulheres são diferentes de homens. Macho e fêmea. São dois seres diferentes. Então o que é que aconteceu ali? Eva olhava para a árvore. Não é hoje. Eva olhava para a árvore. Não, o diabo sabia. O diabo, ele é um ser que ele espera até o último segundo para te atacar. Então ele é astuto, ele não tem pressa. Ele faz o trabalho dele muito bem feito. Então o que é que aconteceu? Ele começou a lançar sofismas na mente da Eva. A Eva, com certeza, eu posso imaginar que sempre que ela passava para aquela árvore, só o facto de Deus ter dito não toqueis. Isso significa que, se possível, nem te aproximes quanto mais tocar. Então vamos lá, o que é que aconteceu? Através do pensamento, o diabo sugou Eva para se aproximar daquela árvore. Nós não sabemos que fruto foi. A verdade é que ela gostou da ideia. Uau! Não vou morrer e ainda vou saber o que é o bem e o mal. Deve ser muito gostoso. Cara, como Deus é bom. Por que Deus não falou isso para mim? O diabo colocou confusão. A Eva não descodificou bem aquela mensagem. Os ruídos já eram muitos. Eva, quando recebeu a informação da serpente, ela não teve discernimento. Ela não sabia. Ela não conhecia. Foi a primeira queda do homem. Ela se aproximou, acreditou e literalmente pegou o fruto. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Olha que interessante. Eva simplesmente comeu o fruto, deu ao marido e ele comeu. Então, deixa eu só dizer aqui uma coisa, as mulheres têm domínio também sobre os homens, hein? Também tem. E agora vamos ver o que aconteceu. Deu também ao marido e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. O diabo mentiu, queridos? Não. Seduziu. Cativou. Ele foi um emissor muito inteligente. Só que Eva não fez uma boa descodificação. Porque ela não se baseou. Ela podia ter se fixado naquilo que Deus ordenou. Só que ela já estava a ouvir muitos ruídos à sua volta. E aconteceu que ouviram a voz do Senhor Deus que
jardim pela viração do dia, assim sempre era, todos os dias. E esconderam-se Adão, a sua mulher, na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão. Onde estás, Adão? Ele ouviu. Adão, onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? O Senhor sabia, mas ele perguntou, quem te mostrou que estavas nu? Nós podemos ver que aqui, quando Adão e Eva pecaram, Deus abriu uma porta de entrada para que ele confessasse. Quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então Adão disse, olha como ele foi esperto. Olha a natureza pecaminosa já ali a trabalhar. Ei, calma lá, Deus. Ei, espera aí. A mulher que me destes, a abençoadazinha que o Senhor me deu, por companheira, não é? Então, ela me deu e eu comi. Ué, mas Deus falou só com Eva para não tocar na árvore do jardim? Ou falou com os dois? Não, querido, o Adão não estava nem aí. A Eva fez a cabeça do Adão e falou assim, ei, isto é bom, olha, come e acabou. Ele comeu. Eles sabiam muito bem que não podiam tocar naquela árvore, nem se aproximar tão pouco. O que aconteceu foi que o emissor Satanás lhes deu uma informação verdadeira, de facto, mas a receptora Eva, ela estava no meio de uma confusão, de um ruído, onde ela não conseguiu perceber, discernir, que muito antes de Satanás falar, Deus já tinha dado uma ordem para não fazer. Ela não obedeceu. Ela não quis obedecer. Ela se deixou influenciar pela beleza da árvore e pela curiosidade desse negócio de como é que será que é conhecer o bem e o mal e ser igual a Deus. Então nós somos assim também. Porque herdamos isso desde essa era, desde esse momento. Você está a entender? Amém? Continuando, Adão respondeu como Adão é muito engraçado. Tem muita gente com síndrome de Adão, né? Ei! Mas a amiga que tu me destes, ou o marido que tu me destes, fez assim. Como quem deu culpa foi tu, foste tu que me deste, então eu não tenho culpa não. Que isso, querida? Assuma as suas responsabilidades. Ou seja, Adão não confessou. Adão arranjou ali um esquema, esquematizou. Ei, Deus, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. Acabou. E disse o Senhor à mulher, porque fizeste isso, Eva? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Onde foi que a serpente lhe enganou? A serpente manipulou. A serpente... Ai, mamata, está a defender o diabo? Não! A serpente foi astuta. É claro que a serpente enganou. Manipulou. Ela era astuta. O diabo é astuto. Ele consegue te enganar através das meias verdades. E foi o que aconteceu aqui. Literalmente. Por que tu fizeste isso, Eva? E Eva responde, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por quando fizeste isto, maldita serás, mais que toda a fera. Eu até faço questão de falar bem alto, que é para o diabo ouvir, para ele se relembrar. Por quando fizeste isto, maldita serás, mais do que toda a fera, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, entre a tua semente e a sua semente
multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e assim sucessivamente. Deus, literalmente, amaldiçoou a serpente, e por conta disso, temos as nossas consequências. Adão disse assim: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenei. Ou seja, aqui está provado. Não é isso que eu estou a falar, não. Nós temos um poder, sim senhora. Nós mulheres temos um poder, um domínio lá sobre os homens. Temos, sim senhora, está aqui escrito. Porquanto deste ouvidos à tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e pó te tornarás. Queridos, nós podemos ver aqui que realmente Deus chamou a Adão e a Eva a mãe de todos os sobreviventes, ou seja, basicamente, por conta de uma brincadeirazinha, de uma comunicação distorcida. Hoje nós estamos a viver os tempos que estamos a viver hoje. Grande novidade, irmã Marta. Só que tem ainda uma atenuante, uma coisa que praticamente ainda se torna mais grave, é que essa maldição permanece até aos dias de hoje e continuará. E enquanto isso, Deus, tudo isso que aconteceu, essa é uma maldição que nós carregamos até o dia de hoje. O diabo tentou fazer isso com Jesus também, porque Deus enviou o seu filho, o único filho, para morrer por nós. E enquanto Jesus andou aqui na terra, o diabo tentou de todas as formas que ele não fosse para a morte, crucificado na cruz, porque ele sabia que essa maldição iria ter, o véu seria-se rasgado e nós poderíamos ter acesso à vida eterna, uma opção de escolha. Então eu quero te fazer um apelo nos dias de hoje. Como é que está a tua comunicação? Como é que está os teus ouvidos para receberem essa comunicação? Que tipo de receptor você tem sido? Será que ao receber a mensagem você ouve muitos ruídos? Porque a Eva ouviu muitos ruídos, com certeza. Ela não conseguiu discernir que muito antes de a serpente ter uma conversa com ela, a serpente ter falado todas aquelas coisas, seduzido com meias verdades, ela se esqueceu. E não ouviu muitos ruídos e não se lembrou que Deus tinha ordenado para não tocar. E ela tocou. Ela desobedeceu. O outro, por sinal, se descartou nela. Não confessou que tinha errado também. E assim sucessivamente. Então essa maldição, ela continua a ser uma maldição vivida nos dias de hoje. Mesmo depois do dilúvio, o diabo continuou. O diabo continuará até que Jesus volte. O diabo, a maior pressa que ele tem e a melhor maneira de ferir o coração de Deus é levar muitas almas para o inferno. Então ele sabe, ele tem os dias contados, ele tem pressa em destruir vidas. É por isso que o tempo, os momentos, o mundo está como está, porque o diabo tem pressa. Mas eu quero te convidar a ser um bom receptor. Tenha cuidado com as vozes que você ouve. Tenha cuidado com o discernimento. Peça a Deus discernimento espiritual todos os dias. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Perfeito, o único homem perfeito foi Deus. Foi Jesus. Perdão. É por isso que esse nunca teve que pedir perdão a ninguém. Porque Jesus foi o único que foi perfeito. Realmente Jesus nunca pediu perdão a ninguém. Porque ele era perfeito. Tão simples quanto isto. Você é Jesus? Não.
Então entenda uma coisa. Quando você fala com Deus, você não pode ter os seus ouvidos cheios de ruído. Você não pode deixar que os ruídos que estão à sua volta interfiram na tua comunicação e no teu diálogo com Deus. Você precisa de ter discernimento e descodificar muito bem a mensagem que Deus te está a trazer hoje através deste canal. Você quer ter uma boa comunicação com Deus primeiramente? Se afaste daquilo que te cria ruídos que não te aproximam dele. Se você quer ter uma boa comunicação a nível social, a nível profissional, em todas as áreas da tua vida, você precisa de ser um bom receptor. Você não pode se deixar contaminar. Você tem que escolher com as pessoas com quem deve andar. Você não pode comer aquilo que te põe à frente para você comer. É por isso que eu tenho trazido mensagens de leitura, dos livros que eu leio. Não sou melhor que ninguém, mas você precisa de ter os teus ouvidos apurados para a voz do Espírito Santo, para que os ruídos... Nós vivemos num mundo cheio de ruídos que não nos deixam desqualificar as mensagens que Deus tem para a nossa vida. Nós vivemos num mundo ao qual os ruídos são tantos que você não consegue muitas das vezes desqualificar as mensagens que Deus tem para a tua vida. Deus é o teu emissor. Ele emite as mensagens, as respostas às tuas orações, mas você muitas das vezes não os sabe desqualificar, porque você ouve muitos ruídos à volta, à sua volta. Você tem dado ouvidos a muitas coisas, já para não falar de gente que vai interferir e vai atrapalhar e vai te confundir, e você com meias verdades acaba por ficar completamente, cair no pecado e se esconder. Adão e Eva, quando pecaram, caíram no pecado, eles perceberam que estavam nus. E o que é que eles fizeram? Se esconderam. A maioria do ser humano, quando peca ou quando faz uma coisa errada, a primeira tendência que tem é se esconder. E eu quero te desafiar, não se esconda. Exponha diante de quem realmente você entende, mas exponha diante de Deus primeiramente o seu pecado sem se esconder dele. Aquele que não expõe o seu pecado, Provérbios 28 fala, não prospera e não alcança misericórdia. Como que você quer ouvir a voz de Deus? Como você quer desqualificar a mensagem que Deus te traz aqui na terra, sendo que você está cheio de ruídos nos seus ouvidos que não te permitem desqualificar a mensagem para você entender? Tudo começou por uma falta de comunicação. Essa foi a verdadeira falha. A queda de Adão e Eva poderia ter sido muito mais fácil, mas não foi. Ai, minha Marta, mas Deus podia ter evitado. Se Deus quisesse, podia. Podia. Só que o diabo já estava lá. Que nós possamos ser bons receptores nas nossas orações, bons receptores na comunicação a nível social, bons receptores na nossa vida profissional, bons receptores na nossa vida familiar, que possamos ser justamente aquilo que é necessário, básico. Isto é o básico. Isto é o básico. E quando eu falo de comunicação, não tem necessariamente de se falar, você precisa de observar o que está à tua volta. Existem muitas maneiras do ser humano se comunicar, e não é tão somente por palavras. Às vezes uma música é uma forma de comunicar, às vezes um simples gesto é uma forma de comunicar. Vou mostrar aqui em Provérbios, por exemplo. Provérbios 6:13 está escrito: acena com os olhos
e faz sinais com os dedos. Acena com os olhos. Fala com os pés. E faz sinais com os dedos. É uma forma de comunicar. Você precisa de estar atento e olhar à sua volta as ações das pessoas, tanto nesta plataforma como na rua, como no teu trabalho, como dentro da igreja, como dentro da tua casa. Você precisa de estar atento a todas as formas de comunicação. Existem muitas formas de comunicação, além de palavras. A palavra do Senhor diz aqui em Provérbios 12:13. O homem mau, o homem ínico, tem a boca pervertida, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Não há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina mal e anda semeando contendas. Por isso, a sua destruição virá, repentinamente, subitamente, será quebrantado, sem que haja cura. Queridos, cuidado com a comunicação. Tudo começou lá atrás. Hoje não é diferente. Pelo contrário, hoje ainda é pior. Você precisa estar atento a isso. É necessário. Na área da comunicação, nós precisamos também de entender o contexto. O contexto da comunicação também é muito importante. É necessário entendermos que entre o emissor e o receptor, a mensagem, o canal, o código referente ao ruído, o feedback, tudo isso tem que estar, você precisa de entender. E você precisa, nesse espaço, daquele que emite e daquele que recebe, esse espaço precisa de estar limpo. Você não pode ter ruídos à tua volta. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Espero que essa mensagem não tenha te feito confusão. Ok? Pois esta é a minha área. E quem sabe um dia eu traga mais informação. Amém? Para que você entenda realmente como a arte de comunicar é fundamental em todas as áreas da sua vida. E tudo começou por aí. Nós já tivemos aqui a base bíblica e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E um grande beijinho.